Vamos orar? Pai Santo e amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Alegres porque nós estamos estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti, aprendendo do amor e da misericórdia que o Senhor tem pelas nossas vidas, derramado sobre todos nós, sobre a nossa família, sobre tantas coisas, Senhor, em que nós somos infiéis a Ti e o Senhor tem nos corrigido. Então nós te damos graças por isso, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai além da misericórdia. O Senhor se deu por nós, o Senhor fez o sacrifício perfeito diante do Deus Todo-Poderoso para redimir-nos, para salvar-nos da perdição eterna, Senhor. Então nós te somos gratas por isso e te somos gratas por podermos desfrutar disso, de estarmos juntos como irmãs, como aqueles que estão separados e que pertencem ao teu reino, Senhor, a um reino precioso e aquele que nós vamos desfrutar no nosso futuro, que sabemos que estaremos juntamente contigo, Senhor, por toda a eternidade. Obrigada por isso, Senhor, nos ajuda agora a levar os nossos pensamentos, Senhor, a Ti, a estudar um pouquinho mais da Tua palavra, aprender algumas coisas que são necessárias para a nossa vida diária. E nós te somos gratos por isso, pedimos as Tuas bênçãos sobre todas nós, Senhor, a Tua direção, no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, acho que ainda não me acomodei muito bem aqui com o microfone. Então, nós estamos nos capítulos que falam sobre assim, fale com a pessoa certa. E na página 91 do livro, a medida que uso para mim é a mesma que uso para meus irmãos. Quem que é a pessoa certa para nós? Né? Porque aqui a autora fala assim, fale com a pessoa certa. Quem que você pensou que é a pessoa certa para você falar? Você vai falar sobre assuntos da sua vida, você vai falar sobre os teus relacionamentos, sobre o que você pensa, não é isso? É isso que você viu no texto? E quem que é a pessoa certa? E quando é a hora certa? Né? Fica assim um pouco no aprofundar-se, então, no que ela queria dizer. Porque nós, na verdade, estamos estudando este livro e nós não estamos falando assim do nosso atuar. Eu pelo menos, vejo assim, não atuar no mundo todo, mas nós estamos aqui atuando no convívio dos nossos irmãos, não é? Nós estamos falando e estamos tendo essa palavra com os nossos irmãos em Cristo. Então, com as pessoas que deveriam ter, ou que têm, ou que se supõe que têm, tudo aquilo que nós temos. Então, nós temos salvação eterna, nós conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos qual que é o nosso fim depois disso, sabemos para onde nós vamos. Então, nós temos essas coisas que se parecem. Nós somos, então, parecidos com quem? Ou que nós buscamos ser parecidos com quem? Com Cristo. Então, na verdade, todos nós somos, ou deveríamos ser, mais ou menos iguais, não é? Todas nós deveríamos ter o mesmo pensamento nas coisas, ver a vida mais ou menos da mesma maneira, ter os mesmos critérios, ter as mesmas noções de aproximação dos outros e o que falar e como proceder. E é assim. É? Às vezes é assim, mais ou menos, mas às vezes pode não ser assim. Então, muitas vezes, nós precisamos realmente recorrer para a palavra de Deus, para ver qual que é o ensinamento dele sobre essas coisas. E aqui, quando fala, a autora fala assim que fulano está de cara virada comigo. Ai, eu estou vendo que ele está estranho comigo. Não sei, tem alguma coisa errada com essa pessoa. O que eu devo fazer? Então, tem que olhar para a pessoa, procurar a pessoa e perguntar. Já ser direta, né, Ana? Já vai lá e pergunta, tem alguma coisa? Eu fiz alguma coisa de errada com você? Tem algum problema entre nós? Aconteceu alguma coisa? Porque, às vezes, não acontece nada, ninguém falou nada, não houve nenhuma briga, não houve nenhuma discussão, mas a gente olha para a cara da pessoa e acha que tem alguma coisa diferente. Né? Este domingo, não sei, eu vou olhar para a cara de alguém e vou achar, nossa, aquela pessoa não me cumprimentou,
não falou comigo, tal. Será que eu fiz alguma coisa? Ou será que ela está diferente? Ou será que ela está em pecado? Né? Aí eu vou mais fundo, né? Aí eu sempre acho que a outra pessoa é que está em pecado, não eu. Né? Então, a palavra de Deus tem conselhos para isso, tem instruções para isso. E o que que fala? Fala que nós devemos procurar a pessoa e conversar com a pessoa. O que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa? Aclarar, né? Aclarar as coisas. Ah, a autora coloca assim que temos duas opções. Não nos abalamos com as suspeitas, pois podem estar equivocadas. A gente pode deixar para lá, falar assim, não, eu estou pensando isso, mas eu estou pensando errado, não preciso pensar nada disso, eu estou equivocada, porque ela é uma pessoa boa, sempre pensar o melhor do próximo. Não colocar o irmão em uma dificuldade que não é dele, às vezes, é minha. Mas se a situação exigir resolver, nós devemos de ir diretamente com a pessoa e conversar com ela. E se a gente ler Mateus 18, 15, é o versículo que nós temos que nos aproximar dele para ver o que é que a gente deve fazer, como é que a gente deve proceder nesses casos. Então, se teu irmão pecar contra ti, diz o versículo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. O que quer dizer isso, toda palavra se estabeleça? Que tudo se aclare, não é? Que tudo volte ao normal, que não haja, então, nenhuma dificuldade, que a coisa seja resolvida entre essas pessoas. Isto é, a gente não precisa levar isso para comentar com outra pessoa, para fazer fofoca, porque aí é que está o mal da coisa. Se a gente tenta levar isso adiante, sem fazer isto que foi dito aqui, sem resolver o assunto com a própria pessoa, e se for necessário, então, com uma ou duas testemunhas, a coisa fica resolvida. Porque se não for resolvida, o que acontece? Se ele, e continua o versículo, não é? E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Veja que essa instrução, ela vem de muito tempo atrás, ela vem de muito antes, né, de quando foi formalizada a lei. Porque se vocês lerem o que diz sobre esse versículo, vai dizer que você vai considerá-lo gentio e publicano, o que quer dizer? Que você não vai considerá-lo mais como irmão. Ele não faz mais parte. E aqui, quando fala gentio e publicano, fala do tempo em que havia essa lei, os mandamentos eram assim, o povo não era considerado mais aquele que desobedecia os mandamentos do Senhor, eram considerados fora de Israel. Não pertenciam mais ao Israel. E nós somos o Israel de Deus agora, não é? Nós somos aqueles que estamos indo para morar com o Senhor para todo sempre. Então, nós somos o Israel dele agora, mas nós somos a igreja dele. Então, essas pessoas que não obedecerem aquilo que a igreja está ordenando, aquilo que os líderes da igreja estão ordenando, então eles são colocados para fora. Então, vocês vejam que isso é grave. A desobediência, então, de um irmão quanto àquilo que deve ser feito dentro do corpo de Cristo é uma coisa bastante grave, se ela for levada a esse fim, né? Então, não é que uma desavença entre um e outro irmão gere isso. Não deveria gerar isso. Mas, então, se gerar, porque os motivos podem ser muitos, né? As coisas podem ser muito mais graves do que aquilo que nós estamos simplesmente falando aqui, elas avançam e podem ir muito longe. Porque
nós estamos falando de coisas que podem ser fofoca, e fofoca a gente pensa assim, fofoca é nada. Mas uma fofoca pode destruir uma família, pode destruir muitas coisas. Então, não é que não é nada, que é uma coisa muito simples. Não, ela pode vir a ser muito grave. Então, vamos colocar os pontos nos is. Uhum. Exatamente. É a mesma coisa que quando a gente fala assim que uma maçã está estragada dentro de um cesto, ela vai estragar todas as outras. Então, o corpo de Cristo ele tem que estar realmente purificado. Então, quando uma pessoa está desobediente à palavra, então ela está machucando o corpo, porque muitas outras pessoas podem estar sentidas. Muitas podem ainda não perceber, a não ser quando a chaga se espalha totalmente. Mas aquelas pessoas que estão mais próximas daquele que está desafiando as ordens divinas, é muito grave. Outro livro que nos ajuda muito a pensar nisso, a autora, eu coloquei assim, a autora do livro também nos propõe que busquemos respostas no livro de Provérbios. Essa resposta que nós vimos agora é em Mateus, mas a Bíblia está cheia de outras respostas para nós. E Provérbios 25:9 diz assim: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Muito interessante, não é, esse versículo? O que quer dizer assim? Procura resolver a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Enfim, se você não tem nada a ver com o assunto, não se empenhe em descobrir o que está acontecendo. E é isso que muitas vezes faz com que a coisa se agrave, com que os problemas dentro de uma igreja se agravem. É que a gente não tem nada a ver, mas se a gente ouvir um burburinho de alguém de que está acontecendo alguma coisa, você já está querendo colocar o teu nariz lá para saber, o teu ouvido para saber o que está acontecendo. E isso sim é que leva à gravidade. E às vezes você vai entrar num problema que não tem nada a ver com você, que não te pertence, que você não pode julgar porque você não sabe todas as pessoas que estão envolvidas, mas você quer saber. Porque você quer saber por quê? Para você resolver? Para você ficar tranquila? Para você ajudar? Ou é para contar para outra, olha, fulana está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo. Não, tudo isso contamina o corpo. Tudo isso faz mal. Não, nós não precisamos disso. Nós temos tantas coisas tão bonitas para pensar na palavra de Deus, tantas coisas bonitas, né? E às vezes a gente faz coisas assim desse tipo. Às vezes sem querer. Uma coisa assim, um comentário de nada. Mas esse comentário de nada pode gerar tantas coisas, então, que a gente queira para a gente e que a gente queira para os outros aquilo que a gente quer para a gente. É descanso, é conforto nas coisas do Senhor. Então, a autora fala assim, você está envolvido no assunto? O pecado foi contra você? Você tem jurisdição ou autoridade sobre a pessoa ou sobre o ocorrido? Então, se a gente não tem nada disso, se a gente não vai resolver o assunto, se a gente não está ligado ao problema, é melhor ficar de fora. É melhor ficar de fora. Se ausentar dessas coisas. Nós só podemos estar ao lado dos nossos irmãos quando é para a gente dar conforto, falar sobre a palavra de Deus, orar juntamente com Ele, fortalecer a pessoa, fazer com que ela se sinta bem no meio onde está. É isso que a gente tem que fazer. Então, a gente não vai resolver, às vezes, o problema, e não vai mesmo, não é? Porque a gente não sabe qual o envolvimento, qual a gravidade do assunto, mas a gente pode estar orando, intercedendo e levando o problema na presença de Deus. Mas é só isso que a gente pode fazer, a não ser que a pessoa peça que a gente ajude de alguma outra maneira e a necessidade dela for alguma coisa que você pode realmente realizar e fazer. Tá? Então,
É isso que evita os maus entendidos entre o corpo de Cristo, entre nós que somos irmãos. Ah, Isso quer dizer, então, não descubra o segredo do outro. Você não precisa levar adiante se você descobre qual que é o problema que a pessoa tem, você não precisa levar esse problema para outra pessoa, porque deixa o problema com ela, ela vai resolver, se você puder ajudar, ajuda, mas não descubra o problema para outra pessoa. Provérbios 28. Eu estou com dificuldade de falar aqui tão perto desse microfone, então, Provérbios 28, 23 diz assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Que verdade que é isso, não é? Muitas vezes nós, e me parece que o que ela queria chegar a fazer é que muitas vezes a gente, com discernimento, com cautela, com cuidado, a gente aconselha alguma pessoa, algum irmão em alguma coisa. E momentaneamente parece que aquele conselho ou que aquela repreensão pelo fato que a pessoa fez, parece que não caiu bem, não foi bom. Mas se aquilo foi bom e se você orou antes de falar aquilo, antes de aconselhar uma pessoa a tal coisa, e você está segura que aquilo é palavra de Deus, que o Senhor colocou no teu coração para ser falado, isso momentaneamente pode ser pesado, mas com o passar do tempo pode ser uma grande bênção. Porque a pessoa vai se lembrar no futuro de que, puxa vida, que bom que aquela pessoa me avisou sobre isso, sobre aquilo, agora eu posso andar melhor nos caminhos do Senhor, e coisas desse tipo. Vocês entendem isso, não é? Então, às vezes, momentaneamente, aquilo parece que foi muito forte com a pessoa, uma repreensão. Até mesmo a repreensão que nós recebemos dos nossos pais, não é? Quantas vezes minha mãe me repreendeu em algumas coisas, que na hora eu falei assim, ai, mas minha mãe também não aceita nada, parece que tudo está errado, isso e aquilo. Mas, no futuro, eu lembro que mudou aquilo. Por quê? Ela tinha razão, ela tinha razão. O que ela estava falando estava dentro da palavra de Deus. Era uma instrução que vinha da palavra de Deus para ela. Ela tem mais experiência e ela podia falar aquelas coisas. Afinal, eu era a filha, não é? Então, vocês veem que a língua faz coisas boas e faz coisas más, não é? Então, a palavra ela pode vir para ajudar e socorrer, e a palavra muitas vezes vem para destruir. Então, a gente tem que usá-la com muito cuidado. Essas tarefas, essas falas exigem de nós coragem, mas especialmente exigem humildade, oração e vestirmos-nos de ternos afetos e misericórdia. Isto é, então, essas palavras que eu disse, estava falando agora, que a gente pode usar como uma repreensão em algum momento, elas têm que vir com muita humildade e com muita misericórdia, como se aquilo que eu estivesse falando fosse realmente para uma pessoa muito querida, fosse uma pessoa que fosse família de sangue, mas é família de sangue de Cristo, né? Nós estamos falando da nossa família como aqueles que são irmãos meus em Cristo, irmãos para toda a eternidade, não é? Às vezes os irmãos de sangue nossos não vão ser para toda a eternidade, infelizmente, não é? Mas os irmãos em Cristo vão ser para toda a eternidade. Então, nós precisamos zelar por isso. Este texto, eu até estava comentando com a Lenice no telefone ontem, que no texto passado, ela ligou o texto a muitos fatos bíblicos muito bons, né, que a gente lembrou de Ana, tendo aquele problema dela na oração lá, achando que ela estava embriagada. Eu falei, caramba, eu não estou achando
nenhum texto para o meu discurso de hoje, para falar sobre amigos. E não é verdade, né? Tem um texto maravilhoso na Bíblia que fala sobre amigos. Vocês lembram os amigos de quem? Davi e Jonatas foi um que eu lembrei e usei. Mas de amigos. Mas alguém lembra mais de alguém? Michele? Nada? Os amigos de Jó, né? Que coisa, que história tão bonita. Aliás, a minha proposta é estudar o livro de Jó para a próxima etapa. Eu fiquei tão apaixonada pelo livro de Jó e fazia algum tempo que eu não lia nada em Jó e eu sempre fui muito apaixonada pelo livro. Porque, principalmente o capítulo 42, né? Sei que podes tudo, Senhor, não é? Aquele versículo tão conhecido e tão famoso, e a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas os amigos de Jó. O interessante é que a história de Jó começa com o quê? Com Satanás se reunindo com Deus. Olha só, não é? Satanás vai naquela reunião onde Deus convoca uma série de anjos, uma série de pessoas que ele podia falar com eles, mas Satanás está ali presente também. Por que será? Satanás era um anjo, não é? Era anjo também, decaído agora, né? Mas era um anjo também. Não estava certo, então. Veio me salvar aqui, então. Vamos ver agora. Melhorou o som? Não faz mal. É que eu tenho muita coisa aqui, acho. Então, e nessa reunião, qual era a pretensão? Né? O Senhor perguntou para Satanás, por onde você estava? Ele estava onde? Dando uma voltinha, fazendo um rolê aqui na Terra, né? Estava dando um rolê aqui na Terra. E nesse rolê, ele continua fazendo isso? Sempre, sempre. A gente tem que ter um cuidado, porque de vez em quando a gente nem sabe por onde é que ele anda, né? Mas ele tá nesse rolê, ele estava... E aí o Senhor pergunta assim para ele, e você viu meu servo Jó? Ah, sim, né? Ele viu o servo Jó. E o que Deus fala a respeito dele? Que ele era um homem íntegro. Íntegro. Então, por que eu estou lembrando disso? Para falar dos amigos dele. Quando vem aqueles amigos, quando Jó passa por toda aquela provação, que realmente a provação de Jó, acho que é uma das maiores provações que a gente vê, porque a família é destruída, né? Os bens são todos destruídos. E sempre Satanás falando assim, porque você ainda não mexeu exatamente na ferida dele, né? Mexe no corpo para ver o que acontece. Porque já tinha mexido em todas as posses dele. Porque nós precisamos lembrar que Jó foi um dos primeiros, se não o primeiro livro escrito da Bíblia. Ele é da época dos patriarcas. Jó era um patriarca. E nessa época acho que não tinha nenhuma outra literatura a não ser o livro de Jó. Então, nós vemos assim que Jó era uma pessoa letrada, que era uma pessoa culta, que era uma pessoa que tinha tudo que ele podia ter, recebeu de Deus muitas coisas, mas todas essas coisas lhe foram tiradas, não é? Porque Deus era uma peneira. Podia ser uma peneira. Vocês lembram que também Pedro ia ser peneirado? Mas Deus falou que intercedeu por ele em oração. Então, nós vemos que essas provas vêm muitas vezes nas nossas vidas, mas elas vêm para construir uma coisa nova na nossa vida. É esse o efeito que nós temos que ver. E a gente lembra disso também, nós lemos isso agora há pouco, quando a gente estava estudando o Tiago,
Pega aí o livro de Tiago, o primeiro versículo, o primeiro capítulo. Primeiro capítulo diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Lembram disso? Nós estudamos isso há pouco tempo. Esse é um versículo que a gente deve de ter na memória. Que às vezes o passarmos por alguma dificuldade na vida vai construir em nós pessoas íntegras, pessoas que de fato amam a Deus, o obedecem em tudo e sabem que o Senhor é a nosso favor. Não é? Ele não é contra nós, ele é a nosso favor. Ele é por nós em todas as coisas. Então ele quer fazer de nós pessoas que sejam melhores. E o que os amigos de Jó vinham e falavam para ele? Nossa, isso tudo está acontecendo por causa do teu pecado. Eles não viam outra coisa em Jó. E Jó achava isso. Ele estava de acordo com esses amigos. A gente vê que vem 4 amigos, né? 4 pessoas falam com Jó. 4 pessoas muito preparadas, todos eles tinham um discurso feito. Eu não vou lembrar de todos aí os nomes, mas acho que o último deles é Elifaz. Mas eles falam coisas assim tremendas para Jó. Mas Jó responde também tremendamente todas essas coisas, porque ele sabia que ele não tinha feito nada. E eu vou ler um ou 2 versículos do livro de Jó, que a gente gosta muito. Então, vamos lá. Uma coisa também que eu lembrei agora, que justamente no último capítulo de Jó, Jó ora por esses amigos. Jó intercede por eles. Que coisa, não é? Apesar de tudo aquilo que eles estavam produzindo e falando contra Jó, Jó está orando por eles. E a partir desse momento, Deus dá em dobro todas as coisas que Jó perdeu. Deus restabelece a vida de Jó. A gente não pode entender como é que é tudo isso. Voltaram os mesmos filhos que tinham morrido? Não, eu não sei explicar o que aconteceu. Mas ele teve tudo de volta. Os bens e a família. Então, não vou entrar em outros detalhes, porque não estudei a fundo isso. Mas ele tem de volta todas essas coisas. E um dos versículos que eu acho que são muito interessantes é no livro de Jó. É que eu não estou vendo o som aqui nisso. Vocês estão me ouvindo? Se não estiverem, falem, tá? No capítulo 19 do livro de Jó, o título do capítulo diz assim: Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Então, Jó era confiante em todo o tempo que ele sofreu por tudo aquilo. Vocês lembram que ele chegou a se coçar quando ele teve as feridas no corpo com telha, né? Com tijolo, com telha. E o que a mulher dele falava para ele? Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre, não é? Então, Jó recebeu tudo isso, mas ele estava confiante que o Redentor dele vive. E nesse mesmo capítulo diz assim no verso 23: Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Que lindo, né? Então, nessa época, ele é um dos patriarcas, então um dos homens mais antigos então da terra. Ele já sabia que o redentor dele era o Senhor, o salvador da vida dele era o Senhor, e ele tinha confiança que ele seria então levado à presença dele e ele veria a Deus. Então, são essas coisas que têm que nos confortar na nossa vida cristã, de saber e de ter a certeza que o nosso Redentor vive. É certo, aquilo que nós fazemos aqui de cultuar a Deus todos os domingos aqui junto, mas na nossa vida diária a gente o cultua também, não é? Nós cultuamos ao Senhor sempre. Então, é verdadeiro, é algo que é real. Não é uma ficção científica, não é algo que nós estamos fazendo assim porque não temos outra coisa para fazer. Não, né? Nós queremos fazer isso, nós queremos estar juntos glorificando a Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso Deus. É o Criador de todas as coisas, é Ele que mandou ao Senhor Jesus Cristo para nos salvar, porque não havia outro remédio, não havia outra coisa que pudesse nos salvar, a não ser Ele, perfeito como homem e perfeito como Deus, que pudesse nos salvar. Então, vejam a importância e a profundidade que um texto como esse pode nos levar. Nós estamos falando de língua de fogo, língua malfalante, uma língua que pode ferir, mas uma língua que pode exaltar a Deus sempre, em todas as suas atitudes, em todo o tempo, e que pode proclamar o dia aceitável do Senhor, né? Nós precisamos usar a nossa língua com esse privilégio que nós temos, de conhecer a palavra e de falar sobre a palavra de Deus. A segunda parte dessa pequena reflexão aqui fala sobre a medida que uso para mim é a mesma que uso para meus irmãos? Será que é? Será que quando eu penso nas atitudes que eu tenho, eu dou uma desculpa boa? E quando um irmão dá a desculpa dele não é tão boa? É assim? Então, se eu chego atrasada, é porque eu tive muitas dificuldades. Como é que ela fala? Deixa eu ver. Se me atraso para o culto, tive razões plausíveis. Né? Se eu me atrasar para o culto, vocês me perdoem, mas eu tive razões que, nossa, ninguém pode ir contra essas minhas razões. Se foi o meu irmão, ele não sabe administrar o tempo. Né? Ele erra, ele não sabe administrar o tempo. Então, essas coisas parecem tão bobas, mas são ruins, né? Nós estamos pensando mal do nosso irmão. Nós estamos diminuindo o nosso irmão direto, né, nisso. Como é que pode? Como é que eu posso ser assim tão descarada de pensar isso? Porque será que as razões dele não podem ser tão plausíveis como as minhas? Podem, né? Se me enrolo financeiramente, é porque o país está em crise. E essa daí é verdade, né? O país está tão em crise que a gente, nossa, fica enrolada facilmente, financeiramente, né? E todo mundo vai ser desculpado, será? Ou será que tem gente que vai ser presa? Se meu irmão se endivida, é descontrolado. Se me irrito e perco o controle, é porque estava numa fase um pouco difícil, né? Mas se meu irmão altera a voz, é porque não tem domínio próprio. Olha que forte. Quer dizer, por causa disso, ele não tem domínio próprio. Agora eu passo reto, eu tenho domínio próprio. Então,
porque tudo aquilo que me acontece ou que eu faço de ruim, eu jogo a culpa em alguma coisa e é admissível que sim, que seja certa. Por quê? Porque eu sou muito correta? Porque eu me acho? Não é assim, né? Não é assim. Mas nós temos esse procedimento, porque nós somos maus, nós somos pecadores, e esse pecado, ele atinge a gente de tal forma que ele muda as nossas características. E se não é, então, a graça de Deus em estar nos limpando constantemente, não sei para onde a gente pode correr, né? Porque, na verdade, nós precisamos sempre disso, de pedir perdão, clamar a Deus por perdão e pedir que Ele mude as nossas atitudes, que mude o nosso coração constantemente. Isso é uma carência que a gente tem que sentir ela no corpo, na carne, e clamar por ela ao Senhor sempre, porque nós temos isso. Nós somos aquele pecado, e a semana passada eu falei assim, puxa vida, mas será que a gente ainda não aprendeu que a gente já está até glorificado, que a gente já vive até nas regiões celestes? Está escrito, a gente reconhece isso, mas a gente não faz isso uma prática constante, né? A gente tem lapsos na nossa vida e a gente cai lá no pecado de novo. Por isso que precisa sempre estar clamando a Deus por perdão, por mudança de vida, e que umas ajudem as outras. Então, que nós possamos nos ajudar nisso e que seja por amor ao Senhor, isso, né? Não por amor, não por assim, dizer assim, nossa, como eu sou boazinha, né? Não, é por amor ao Senhor. É porque cada uma de nós precisa de alguém que nos suporte. Porque nós sozinhos realmente caímos, né, nisso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. É isso? É, porque a lei é para todos, né? Então eu também preciso obedecê-la. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Quem é que pode salvar e fazer perecer? É só o Senhor. Então só Ele pode ser juiz. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então a gente tem que ter esse cuidado, e isso tem que ser forte na nossa vida, tem que ser assim, que a gente deve reconhecer essas palavras como palavras que nos salvam, né? E que nos salvam diariamente. Quer o microfone? Obrigada. A gente aqui está na carne ainda, né? Não é mesmo? Então a gente está na carne do pecado ainda, né? Então, mas eu entendo assim um pouquinho. Só mais um pouquinho aqui, né? Então estamos na carne, quer dizer, estamos vivendo com essa carne, com esse DNA do pecado. Agora, o que nós temos visto é que nós precisamos andar no Espírito. Não é isso que a gente viu até a semana passada? Andar no Espírito é cada dia, né, a gente está buscando, a gente está, Senhor, tem misericórdia de mim. Quanto mais eu me inclinar para as coisas do Espírito, menos eu me inclino para as coisas da carne. É assim, mas essa luta aqui, a gente vai ter sempre. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ter essa luta de faço as coisas espirituais, pendo mais para a carne, como é, né? E assim, e a gente pensar que dá vontade, o mais fácil é a gente olhar o outro, como a gente acabou de falar aí, né? O outro que chegou atrasado, ele não administra o tempo, tal. Então é muito mais fácil a gente olhar para o outro. Mas eu penso que se a gente conseguir, através do estudo desse livro, olhar para nós mesmos, já é um grande avanço, né? Um grande avanço.
de a gente começar a olhar e falar, puxa vida, eu acho que, olha aqui, olha eu aqui de novo fazendo, ou querendo fazer. E se a gente conseguir segurar a nossa língua antes de falar, já está de bom tamanho, né? Sabe assim, conseguir segurar, identificar. Olha eu de novo julgando, olha eu de novo falando ali, avaliando, julgando, criticando, né? A minha irmã, o meu irmão, né? Porque, gente, isso é toda hora, não é mesmo? Toda hora a gente está falando alguma coisa do outro, toda hora vem na nossa mente, a gente já faz lá o julgamento, né? Não sei se sou só eu. Estou Não, aqui eu acho que confessando meu pecado. somos todas assim. Mas nós já recebemos quando a gente sabe do que a gente é, então nós somos as duas coisas. Nós já temos os nossos corpos glorificados e de fato já estamos assentados na região celestial. Isso é fato, porque está dito na Bíblia que é assim. Agora, como Paulo fala, a gente ainda carrega o corpo do morto. Aquele meu corpo de pecado, que não está glorificado, eu carrego ali nas costas. Ele influi, porque eu estou carregando ele ainda, enquanto eu não morra e recebo o corpo glorificado de Deus. Mas nós já temos essa promessa em nós. Então, nós já sabemos o que somos também. Mas é que o pecado ainda age na nossa vida, dessa maneira como você está falando. Quando a gente mal percebe, porque a gente tem consciência disso, porque aquele que não tem consciência que está pecando, vive de outra maneira. Ele nem conhece ao Senhor Jesus, ele nem sabe que existe um corpo mudado e glorificado. Nós já sabemos, nós temos consciência disso. O fato é que, é como você disse, a gente mal fala uma coisa que está errada, a gente já percebe. Por quê? Porque o nosso corpo já é diferente. Porque a nossa mente já está mudada também. Eu penso que é assim, porque senão a gente falaria assim, não, mas eu não estou fazendo errado. Mas a gente sente que está fazendo errado. Por quê? Porque a gente já não é igual ao mundo. A gente já saiu, na verdade, do mundo. Só que ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Porque na palavra a gente vê que muitas coisas são faladas porque Deus não está aqui, sujeito a esse tempo, não é mesmo? Por isso que muita coisa é dita lá e está sendo falado em termos de eternidade, porque Deus está na eternidade, Ele está fora da história. Né? Então, quando fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque Ele está nos vendo lá. Da eternidade, nós já está nos vendo lá. Né? Mas nós estamos aqui, cada um 2022, né? Nós estamos aqui. Então, a gente está vivendo esse corpo aqui, essa realidade aqui. Né? Mas, assim, quanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente vai galgando um pouco mais, né? Mais nos conhecemos, como está dizendo aqui a Michele, e é isso, né? Eu acho que é um crescimento, né? É um crescimento a cada dia, e a gente vai caminhando e vai se fortalecendo, não é? E vai tendo consciência, né? Um pouco mais ampliando nossa consciência a respeito da nossa condição e dos nossos pecados, né? Porque esse é um pecado que a gente, às vezes, não estava muito consciente, talvez, dele, né? Tão amplamente quanto a gente está tendo consciência agora. Sim, porque a gente ainda não conhece a Bíblia como deveria conhecer, né? Não foi por causa do livro, mas foi por causa, por exemplo, nós lemos todas essas coisas mais ou menos em Tiago. Então, a gente já viu isso. Então, como é que funciona e como é que nós nos portamos. E a gente tem isso daí nos provérbios todos lá de Salomão, né? Na sabedoria de Salomão, naquilo que Salomão buscou e ele teve. E alguém mencionou, então, também a luta que era e a amizade maravilhosa que era entre Davi e Jonatas, né? Então, e é verdade, porque Saul queria matar Davi de todo jeito. Por que ele queria matar a Davi? Por inveja, né? O que as pessoas cantaram quando Davi apareceu lá, depois de ter tirado? O interessante é que Davi matou Golias com uma pedrinha de estilingue, né? Vamos falar estilingue, porque uma funda, né? A funda lá, a pedra foi para a cabeça dele, ele morreu, e ele pegou a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça. E o que ele fez com a cabeça?
Ele trouxe a cabeça para Saul, né? Ele pegou a cabeça, assim. Imagina só que coisa. Então, quando ele passava lá para ir para o palácio, lá para mostrar a cabeça, as mulheres cantavam em torno dele que Saul tinha matado 1.000, mas Davi tinha matado mais de 10.000, né? Então, isso ofendeu muito a... Ficou irado, né? Então, Saul ficou irado, queria matar, de fato, a Davi. Mas Jonatas tinha, ele diz que, eu achei tão interessante o termo que diz que ele tinha, quando ouviu Saul falar com Davi, a alma de Jonatas se envolveu com a alma de Davi, né? Ele se identificou com Davi, passou a amá-lo como se fosse um irmão, e eles tinham uma amizade muito grande e fazia com que, inclusive, Jonatas pediu para o pai, para Saul, não matar Davi, porque seria uma coisa muito grave, né, que ele faria. Então, era uma amizade muito bonita. De fato, a amizade dos dois é uma das amizades mais bonitas que a gente vê na Bíblia. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque estão avisando que faltam minutinhos para a gente ter que terminar. Então, eu estou aberta aí a que alguém comente alguma coisa, mas... um outro texto que é dado aqui para a gente ver e que é muito interessante é que, que deveríamos ser mais misericordiosos com o nosso próximo e preferimos fazer o nosso pecado pequeno e agigantamos o pecado do nosso irmão. Isso é verdade, isso é nesse texto que é pequenininho, mas é muito interessante, é que, na verdade, a medida que nós usamos para os nossos irmãos é diferente da medida que usamos para nós. Sempre aquilo que eu faço é algo que não tem tanta importância, né? Se for uma coisa errada, não tem tanta importância, não está ferindo ninguém, é sempre. Mas aquela que o irmão fez é sempre grave, ele não poderia ter feito aquilo. Então, a nossa medida e a nossa balança é sempre diferente, né? Nós temos uma medida e uma balança para nós, um peso para nós, para as nossas atitudes, e sempre para o outro nós temos uma mais grave, né? Então, Mateus 7:3 diz assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio, né? No teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E é verdade assim, nós sempre vamos julgar o outro como pior do que nós. Isso é grave, porque é uma maldade muito grande. Como é que nós podemos, então, nós somos hipócritas, né? Porque como é que nós podemos chamar de irmão se nós estamos usando essas coisas, essas medidas diferentes? Né? Eu sou boa e os outros lá na igreja são todos assim, pessoas que, não, olha, um é assim, outro é assado, mas a melhor que tem lá sou eu mesmo. Não é? Aí sim, não é? É. Para não chorar. Mas isso é um pouco nosso coração, Lenice estava falando, né? Eu estava querendo tirar a gente do pecado, mas ela falou que a gente está em pecado ainda, então, então temos que concordar. É muito difícil mesmo. Então, é como a gente vê que a gente ainda tem um caminho ainda a fazer e aprender muito, né? Aprender da misericórdia de Deus, do amor dele por nós e de que nós temos que lutar por essas mudanças na nossa vida, corrigir as coisas, sentir que estamos pecando e pedir, clamar a Deus, né, por perdão nessas horas, porque a gente não deveria mais estar tanto na carne ou tão assim voltada para as coisas da carne, porque também é a nossa vida assim. Nós deveríamos estar olhando para o alto e estamos sempre olhando para as coisas aqui da terra, né? Então, estamos ainda tendo que corrigir muitas coisas da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de todas nós e que a gente realmente vá corrigindo essas coisas, vá pensando que
O que está no porvir é muito melhor do que isto. É um plano tão especial de Deus. Se a gente vê as maravilhas que Ele fez na criação do universo e do mundo todo, a gente imagina qual é a beleza que Ele tem para nós. Ele diz que lá tudo é muito melhor, não é? Tudo é muito melhor, porque que não haverá nenhum choro, né? Nenhuma lágrima, Ele secará todas as lágrimas da gente e nós teremos vida eterna, um corpo totalmente mudado e viveremos para a glória dEle e na presença dEle eternamente. Alguma outra coisa, irmãs? Não? Próximo capítulo, quem é que vai estar? É a Débora, né? A Débora. Então, vamos orar? Pai querido, nós te somos gratas por esses momentos que pudemos passar aqui, olhando um pouco, Senhor, para a tua palavra, olhando um pouco também para nós, Senhor, para ver como nós estamos ainda longe de estarmos te agradando continuamente, Senhor, e fazendo a tua vontade continuamente, que nós queremos fazer, Senhor, mas o Senhor sabe que nos falta ainda, Senhor, para esse caminho. Então, que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor esteja nos orientando em cada passo que dermos, que a nossa dedicação, Senhor, ao conhecimento da tua palavra, a andar nos teus caminhos, a obedecer aquilo que tu tens para nós, que seja constante, que nós de fato nos amemos umas às outras como o Senhor quer, como o Senhor manda nos seus mandamentos, e que nos alegremos nisso, Senhor, constantemente, porque sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que tem a eternidade para nós, Senhor. Somos gratos por isso, pedimos as tuas bênçãos e pedimos a continuidade também do culto que vamos ter agora, que o Senhor abençoe a todos, Senhor, que nos guarde neste dia. E pedimos essas coisas agradecidos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Você vai tirar daqui, né? Deixa eu ver se eu não vou deixar cair nada.